Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Obrigada pela presença de vocês. Muitas irmãs não puderam vir, mas que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Eu vou ler, num primeiro momento, um texto bem conhecido da palavra, que está em 1 Coríntios 13, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: assim, permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui, apesar de todos os pesares, mas sobretudo apesar de nós, o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Eu quero te agradecer de modo especial por essas irmãs que aqui chegaram, que o Senhor derrame sobre elas aquilo que elas necessitam da tua parte, que o Senhor visite seus lares, seus familiares e todas as áreas das vidas delas que elas precisam de um toque de Deus. E nós já dizemos amém para aquilo que tu farás na vida de cada uma delas, para aquilo que tu farás e o como tu farás. Graças te damos por tudo e te pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Hoje a mensagem é uma santa convocação para que busquemos e manifestemos o amor caridade. E não falo da caridade simplesmente de doar coisas. Essa é muito fácil. A gente doa e se retira. Mas é a caridade de nos doarmos em nome do Senhor, pela causa do reino, pela causa do outro. Nos doarmos em oração contínua por aqueles que passam estreitíssimos. Esse capítulo é chamado de grande capítulo do amor. Quem não conhece esse texto tão citado, cantado e decantado? Mas de que tipo de amor o texto fala realmente aqui? Certamente não se trata de um amor meramente humano, mas daquele amor indizível de Deus por nós, seus filhos imperfeitos. Ele nos amou ao ponto de doar seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Contudo, podemos perceber uma centelha desse amor caridade daqueles que foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito de Deus. A caridade é o amor em movimento, é o amor que se doa, pois se compadece da dor do outro. Esse amor, ele permanece para sempre. E é preciso que todos os regenerados pratiquem esse amor. Até porque esse amor, caridade, é insígnia. Ela é uma forma de apresentarmos o Cristo sem que sejam necessárias as palavras. O versículo citado é o desfecho do capítulo, que fala desse amor caridade, o amor ágape, o amor que se doa, repito, e se sacrifica pelo outro. E Jesus viveu a realidade desse amor. O homem Jesus inaugurou esse tipo de amor, doando-se a si mesmo por nós, mesmo apesar de nós. Paulo mostra aqui um caminho sobremodo excelente, o caminho do dom supremo, que é o amor caridade.
Acerca desse dom, ele nos instrui, em primeiro lugar, ele mostra que esse é o dom supremo que valida os demais dons. Sem o amor, caridade, puxando o cordão dos dons, os dons não significam nada. Do versículo de 1 a 3 desse capítulo, diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Em segundo lugar, esse amor tem características bem definidas. Presta atenção nisso aqui. O amor caridade, ele é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E em terceiro lugar, dos dons que permanecem, ele é o maior. E eu repito, ele valida os demais dons. Versículos de 8 a 13 desse capítulo diz o seguinte: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E aí essa leitura desse capítulo que acabamos de fazer, essa leitura nos leva a algumas considerações a respeito disso. Primeira delas, aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, que foi verdadeiramente regenerado, além de habitação do Espírito Santo, tem uma santa compulsão por agradar ao Senhor. E esse amor mencionado aqui se torna, repito, credencial, insígnia desse novo ser nascido de Deus. Esse amor é bandeira, é estandarte, é insígnia de identificação, indicando que aquela pessoa pertence ao Senhor. Falar desse tipo de amor em nossos dias parece algo estranho, sobretudo em um tempo em que o cuidado com o outro parece estar desaparecendo de circulação. Falta empatia, a dor do outro já não incomoda. Parece que o que voga é o famigerado, não tenho nada com isso. Triste demais, mas real. E o pior disso é percebermos essa inclinação, essa tendência no meio daqueles que se dizem cristãos. Uma
uma das primeiras lições que eu aprendi na minha jornada com Cristo é que determinadas coisas que fazem contra nós, determinadas pessoas que se levantam para roubar a nossa paz, a nossa confiança, é primeiro liberarmos perdão sobre essas pessoas. Segunda coisa, orar por elas. Isso não significa que você vai estreitar uma amizade ou investir na confiança naquela pessoa outra vez. Mas o Senhor nos chama a um esvaziamento da tristeza provocada, da mágoa provocada, de tudo aquilo que foi feito contra nós. Abençoe aqueles que têm se levantado para demandar a sua paz, a sua vida e que demandou a sua confiança. A segunda consideração que eu queria partilhar com vocês é que nesses dias de tantas agonias em termos de saúde, com doenças letais cada vez mais terríveis, além das ações do tempo causando tanta destruição, temporais, tornados e tantas outras coisas, tem havido uma enxurrada de profetadas que tem espalhado pânico, como se as situações em si já não bastassem. Sobretudo em relação aos mais idosos, que tenhamos empatia, que exercitemos esse amor caridade, sobretudo com aqueles mais vulneráveis. Palavras proferidas até mesmo por aqueles mais próximos têm trazido tanta dor. Que o Senhor tenha misericórdia. Custa dizer algo que amenize a dor do outro. Os antigos diziam que a caridade, para ser boa, começa em casa. Melhor permanecer em silêncio que vomitar achismos que machucam tanto. Graças a Deus tem aqueles que nasceram de Deus e possuem um falar gracioso, temperado com sal, que transmite graça e vida aos que ouvem. E aproveito aqui para trazer uma orientação aos visitantes de hospitais ou a pessoas em crise de qualquer tipo. Em nome de Jesus, falem pouco, escutem mais. Não tem coisa mais irritante do que um pseudo-consolador tagarela. Misericórdia. Sempre com seus achismos inconvenientes. Não ache nada. Ouça, ore, abrace, se tiver oportunidade. Mas não dê sua opinião. A compulsão por falar desordenadamente tem trazido tanto prejuízo, tanta tristeza aos corações. E muitas vezes, canas quebradas ficam ainda mais amassadas com determinadas visitas. Não amasse a cana quebrada, nem apague a torcida que fumega. Que o Senhor possa nos usar como agentes da graça de Deus, como agentes da consolação de Deus. Vale muito eu estou aqui, conta comigo. Eu tenho, nesses tempos de luto, de agonias, de lembranças, quando eu percebo que as pessoas começam a trazer seus achismos, eu peço licença e saio. Cada um sabe onde dói e a intensidade da dor. Ninguém pode comparar lutos. 1000 pessoas, um exemplo, 1000 pessoas que experimentam uma viuvez, não tem duas iguais, porque as pessoas são diferentes, os relacionamentos são diferentes, as maneiras de se relacionar são diferentes. Então sejamos caridosos e evitemos os nossos achismos.
Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Infelizmente, há aqueles que envelhecem, apodrecem, mas não amadurecem. As profecias, as línguas, o conhecimento, tudo isso cessará, mas permanecerão a fé, a esperança e o amor. Não o amor qualquer, mas o amor caridade. Não a caridade de doar coisas e se ausentar, mas a caridade que se doa em prol do outro, mesmo em sacrifício próprio. E é a manifestação desse amor que precisamos ver mais vezes na aridez deste mundo cada vez mais desumano e indiferente. O que é que essa brevíssima palavra de hoje pode nos ensinar? Esse amor mencionado aqui é a maior das 3 virtudes teologais. E o Dr. Shedd, ele instrui de uma forma muito sábia, dizendo: o amor é a raiz que produz a fé e a esperança. O estandarte do Senhor sobre nós é o amor. Esse tipo de amor. Levantemos esta bandeira bem no alto do mastro que é a nossa própria vida. Deixemos que ela seja vista por todos que passam por nós. É precisamente esse estandarte bendito que identifica o Cristo em nós. Não por palavras, mas por atos, por ações efetivas. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar umas pelas outras.